Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers e hoje nós vamos falar sobre o último livro da Bíblia, Apocalipse. A gente pode resumir o livro de Apocalipse da seguinte forma: consumação. No começo, Gênesis era criação, agora é consumação. Porque agora toda a revelação a respeito de quem Deus é e de quem é Jesus está completa. Esse é o último livro e agora está completando a revelação de Deus. E essa revelação tem que gerar em nós o conhecimento de que Jesus tem controle total das igrejas, ou seja, do seu povo, e de que ele é o juiz que vai julgar todo o mal do mundo. E esse conhecimento tem que gerar em nós temor, submissão a Jesus e total adoração a Ele. O versículo-chave do livro de Apocalipse se encontra no capítulo 1, versículo 19, que fala assim: portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. A revelação sobre quem Jesus é está chegando ao final. Ele veio, se manifestou, ele subiu e ele inspirou outros homens a escreverem a respeito da sua palavra e ele chamou João para escrever as últimas coisas, as últimas revelações. Na verdade, o nome Apocalipse, ele é revelação. Ele está finalizando, tanto que João no final ele vai dizer que ninguém acrescente mais nada, porque a revelação de Deus está completa. Tudo que você precisa conhecer sobre Deus está em sua palavra. E isso tem que gerar em nós submissão e adoração a Ele. Por isso que Jesus fala: escreve as coisas que estão acontecendo e as que virão, porque tudo precisa estar acessível para as pessoas, para elas entenderem quem eu sou e as coisas que ainda vão acontecer. O autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João, o melhor amigo de Jesus, o apóstolo amado, o mesmo autor do Evangelho de João, o mesmo autor das 3 cartas também. Ele escreveu para 7 igrejas na Ásia Menor. Ele estava em Patmos, que é uma ilha onde tinha uma prisão na época, no ano 96 depois de Cristo. A gente dividiu o livro de Apocalipse em 3 partes. Achou que seriam mais complexo? Não é tão complexo assim a forma como o livro é dividido. A primeira delas nós chamamos de As Coisas que Viu, que é o capítulo 1, que são as visões de João a respeito de Jesus, e que descrevem como Jesus é poderoso e como ele é o rei, como ele é o princípio e o fim, aquele que criou tudo e aquele que vai acabar e transformar tudo no final. Isso deve gerar na gente adoração e submissão a Jesus. A segunda parte nós chamamos As Coisas que São, que é o capítulo 2 e o capítulo 3, que são as cartas de Jesus às igrejas da época de João, que são os destinatários primários, vamos dizer assim, de Apocalipse, que eles foram os primeiros a receber aquilo e, consequentemente, depois foi para todo o povo de Deus, todos os filhos de Deus e as filhas de Deus, os discípulos que somos nós, e chegaram até nós hoje. E nesse trecho, no capítulo 2 e 3, nós aprendemos que Jesus tem controle total sobre as igrejas, sobre o seu povo. Nessas cartas, Jesus elogia algumas igrejas e também critica alguns comportamentos que são repetidos nas igrejas modernas, que são repetidas nas nossas vidas. Então a gente tem muito que aprender ali e o que a gente aprende ali deve gerar em nós submissão e adoração a Jesus. A última e terceira parte nós chamamos de As Coisas que Irão Acontecer, que é o capítulo 4 até o capítulo 22, que são todas as profecias da vitória final de Jesus sobre o pecado, onde haverá julgamento sobre a maldade do homem, sobre todo o pecado da humanidade, que é a vitória final de Jesus sobre todo o pecado e toda a transformação da criação em algo bonito e belo, sem pecado de novo, onde no final nós estaremos adorando e louvando o Senhor Jesus, nós os que cremos, nós os que confiamos naquele que é o princípio e fim, teremos uma vida eterna junto com Ele. E esses últimos capítulos, do 4 ao 22, descrevem toda essa parte final da existência do mundo como nós conhecemos hoje. Aí depois é a eternidade, aí eu não tenho criatividade nem mente suficiente para imaginar como que vai ser, só sei que Jesus estará lá e será lindo. Fatos interessantes. Apocalipse é o único livro do Novo Testamento que é exclusivo
sobre profecia, sobre coisas que irão acontecer. Em compensação, no Antigo Testamento nós temos 17 livros dedicados a profecias, mas no Novo Testamento apenas Apocalipse. Ler o livro de Daniel, compreender o livro de Daniel no Antigo Testamento é essencial para que você possa compreender o que está acontecendo em Apocalipse. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças descritas em Apocalipse são julgamentos de Deus contra o pecado e a maldade da humanidade. Bem, esse foi o nosso vídeo a respeito de Apocalipse. Espero que ele tenha te ajudado a entender um pouco mais, para quando você lê, você compreenda mais ainda a respeito desse livro que parece muito difícil, mas que fala de coisas muito importantes e coisas que nos trazem esperança, que é a vitória de Jesus sobre o pecado. Para te ajudar a entender um pouco mais, aqui embaixo tem 2 links para o canal do Bible Project falando sobre Apocalipse. É muito importante você clicar e você assistir, porque vai te ajudar muito a entender mais ainda sobre Apocalipse. E acabaram os livros do Novo Testamento. Em breve a gente vai falar sobre novas coisas relacionadas com a Bíblia, sobre personagens ou sobre expressões que às vezes são difíceis de entender, mas a gente se vê no ano de 2021 aqui no Projeto Level Up.